O novo reitor da USP, que foi nomeado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que seguiu a lista tríplice da eleição interna, professor Vahan Agopian, toma posse em 2018. Professor, gentilmente atende a Jovem Pan nesse feriado. Professor, bom dia, obrigado pela atenção e a gentileza. Bom dia, eu quero cumprimentar toda a equipe, os ouvintes da Jovem Pan. Para mim é uma honra poder falar com essa audiência. Eu quero agradecer essa oportunidade também de expor um pouquinho as minhas ideias. Claro, nós é que agradecemos, a gente parabeniza o senhor e estamos torcendo para que o senhor faça uma boa gestão e um grande desafio, né, professor? O senhor sabe que a USP sofre com uma crise, falta de recursos, e eu pergunto, o senhor chegou até a dizer que a USP só terá novas fontes de recursos no longo prazo. Como é possível, nesse período, ir consertando a universidade aos poucos, professor? Bem, inicialmente, eu preciso esclarecer que o risco que nós tínhamos já foi ultrapassado, já foi solucionado. Então, isso já me dá uma certa tranquilidade, dá uma tranquilidade a toda a gestão e a toda a comunidade da USP. No entanto, as universidades paulistas estão, de fato, tendo recursos bastante limitados, porque nós aumentamos, de fato, os nossos gastos e agora temos que controlar para que esses gastos voltem aos índices normais. Nesse período, nós vamos ter que manter uma rotina de um controle bastante rígido das despesas, priorização do que nós queremos, de fato, fazer e seguir essa diretriz nos próximos anos. Quando eu digo priorização, por exemplo, vamos contratar mais docentes ou vamos tentar instalar um novo laboratório? Esse tipo de atividades tem que ser tomadas porque já não se tem recursos para poder fazer tudo. Por outro lado, quando eu disse que outras fontes de recursos são de médio e longo prazo, nas minhas declarações anteriores, eu estava falando de imaginar as universidades paulistas, inclusive a USP, com um outro perfil de financiamento. Mas isso é de a longo prazo. O que nós vamos fazer a curto prazo é tentar tudo que for possível angariar de apoio do próprio de vários órgãos governamentais, apoio de empresas, conseguir esse apoio para manter a universidade andando. Isso tem que ser feito imediatamente. Isso nós já estamos fazendo e tem que continuar a ser feito. Professor Vila. Bom dia, senhor reitor. Eu vendo os dados apresentados aqui no jornal Folha de São Paulo, em 2016, dos repasses do Estado gastos com salário na Universidade de São Paulo, 105%, quer dizer, 5% a mais, foi gasto só com salários. Como é que é possível o senhor administrar uma universidade que o repasse do Estado não é suficiente? Você quer para pagar os salários, pensando, cadê os gastos? E os gastos de custeio e de investimento? Como é possível administrar a USP nessas circunstâncias? É por isso mesmo que nós tivemos que fazer a demissão voluntária. E hoje eu quero deixar o senhor mais tranquilo. Hoje esse valor, nos últimos 3 meses, está em 90%. Mas, mesmo assim, 90% não é um valor confortável. Nós consideramos como confortável, historicamente, 85% em recursos humanos, incluindo todas as despesas, inclusive as leis sociais, tudo isso, e pelo menos 15% para custeio e investimento. Então, hoje já atingimos, nos últimos 3 meses, atingimos 90%, que não nos deixa tranquilo. Perfeito. Tem uma questão que nós falamos nessa semana aqui no Jornal da Manhã, reitor, que é a questão do hospital universitário. Sim. A importância que ele tem, por exemplo, na Zona Oeste e também, evidentemente, como espaço de aprendizado dos alunos da Faculdade de Medicina da USP. O hospital universitário, se eu estiver enganado, o senhor, por favor, me corrija, vive uma crise muito grave e tal. Numa diminuição no número de atendimentos, tem problemas em relação aos seus equipamentos, a questão do número de médicos que lá prestam serviço. Como é que essa questão do hospital universitário pode ser resolvida, tanto do lado acadêmico como do atendimento à população, especialmente mais carente? A sua pergunta é muito boa, professor Vila, porque o hospital universitário, para nós, é muito importante, porque é um hospital primário, que faz os procedimentos mais simples. Os nossos alunos da área da saúde, não somente da medicina, mas de toda a grande área da saúde, incluindo enfermagem, farmácia, saúde pública, odontologia, eles precisam de hospital primário. Em Ribeirão Preto, onde nós não temos hospital primário, só temos o Hospital das Clínicas, que é também de alta complexidade, e nós fizemos convênio com 4 outros hospitais estaduais para que os nossos alunos
pudessem fazer o seu treinamento. Então, o hospital universitário é fundamental, é importante sob o ponto de vista acadêmico. Só que ele acabou se tornando o único hospital da região oeste. Fecharam-se 2 hospitais públicos da região, um outro hospital privado que atendia a SUS também foi fechado, e toda essa carga ficou em cima do hospital universitário. Eu acho que essa responsabilidade tem que ser compartilhada com os órgãos responsáveis para a saúde pública, e não somente a universidade arcar com todo esse ônus. É impossível, primeiro pelo seu tamanho e pela sua dimensão, que o hospital universitário possa dar conta e atender satisfatoriamente a toda a região oeste. Ela não tem nem tamanho. Essa sobrecarga para os nossos funcionários também é nocivo do ponto de vista acadêmico. Os nossos médicos ficam com menos tempo para poder orientar os alunos que estão fazendo internado dentro do hospital. Então, o que a reitoria está fazendo, e eu pretendo continuar essa tratativa, é conversar com a Secretaria da Saúde do município e do Estado para compartilharmos essas responsabilidades. Esse é o ponto de vista. Agora, a questão de redução de funcionários, na demissão voluntária, nós convencemos o Ministério Público que os funcionários do hospital não poderiam solicitar demissão. Então, nós tentamos poupar o número de funcionários do hospital universitário para não haver redução que pudesse prejudicar ainda mais o andamento dos serviços. Nós vamos ficar torcendo essa luta do senhor para melhorar o atendimento de saúde na região. Eu acho que a população merece, mas eu acho que tem que ser compartilhado com os órgãos responsáveis pela saúde. Mas vamos mudar de assunto, vamos ver o plano internacional. Toda vez que a gente noticia a classificação da nossa universidade maior no plano internacional, é uma notícia ruim, ela não está bem classificada. Queria saber como é que o senhor analisa isso e como é que o senhor vê a perspectiva de investir em pesquisa na nossa universidade. Deixa eu tentar, vou dar uma resposta um pouquinho comprida, peço desculpas. Pois não, o senhor tem todo o tempo. Eu sei que os minutos são muito importantes na rádio, mas deixa eu tentar explicar o seguinte. Cada avaliação tem o seu viés, tem as suas diretrizes, tem a sua orientação. Por exemplo, o senhor provavelmente deve estar falando a última avaliação da QS da América Latina, em que a USP não é mais a primeira. Porém, curiosamente, a própria QS, na avaliação internacional, não só da América internacional, a USP é a melhor universidade da América Latina e, se não me engano, da Iberoamérica. Esse último item eu tenho dúvida, mas acho que é da Iberoamérica. O que isso explica? Que nós estamos com um reconhecimento maior no âmbito internacional do que no âmbito regional. Isto acende uma luz amarela para o reitor. Então, sem dúvida, o professor Zago já estava se dedicando a isso. Eu vou intensificar um pouquinho isso e vamos ter que aumentar o nosso relacionamento com os nossos parceiros da América Latina. Este ano saíram 14 avaliações. Em 14 avaliações, em 11 delas, ou a USP melhorou ou manteve a avaliação anterior. Então, são vieses muito diferentes. Agora, vou ser sincero com o senhor. Eu, como futuro reitor, a minha preocupação não é oferecer uma universidade que busque os melhores lugares nas rankings internacionais, mas sim oferecer uma universidade que atenda às necessidades do nosso estado e do nosso país. Deixa eu explicar. Se a USP contratar um prêmio Nobel como docente, a nossa classificação no Times Higher Education pula 10, 20 casas de uma vez. Se a USP reservar 25% das suas vagas para alunos do exterior, a nossa classificação em vários rankings internacionais também pula 50 casas. A minha pergunta é, interessa aos contribuintes do Estado de São Paulo manter uma universidade em que 1/4 das vagas estão reservadas para os alunos do exterior ou não? Interessa ao Estado de São Paulo
para a questão de prestígio, contratar um professor que ganhou o prêmio Nobel? Essas perguntas que devem ser feitas, essa discussão que a gente tem que ter. Eu lembrando que para a Universidade de São Paulo é uma universidade pública gratuita. Qualquer aluno, seja brasileiro, seja estrangeiro, não paga nada para estudar na Universidade de São Paulo. É diferente das nossas co-irmãs, que têm taxas bastante elevadas e, portanto, para eles o melhor ranqueamento significa mais alunos estrangeiros que vão pagar taxas maiores. Então, o problema é muito mais complexo. Agora, eu quero deixar claro, eu respeito muito a avaliação externa, dou muita importância, eu analiso os resultados e vejo por que a USP aumentou, melhorou ou piorou o seu ranqueamento e verifico se isso tem algum efeito ou não nas nossas atividades. Como eu disse, eu fiquei preocupado que nos rankings regionais nós não estamos tão bem quanto nos rankings internacionais. Então, eu vou continuar mantendo a política de incrementar, de aumentar o nosso relacionamento com as nossas universidades latino-americanas.